Olá, seja muito bem-vindo ao Boletim RB Pro Mais da Rural Business, a sua dose diária de informação profissional para o agronegócio do Brasil e do mundo. Aqui é o lugar onde as máscaras caem e a verdade dos fatos sempre vem à tona. Afinal, o que não falta é gente tentando ganhar dinheiro às suas custas, meu amigo, produzindo notícia manipulada e tendenciosa. Então, se você está cansado de perder dinheiro e não quer mais olhar o mercado pelo retrovisor, está no lugar certo. E o assunto hoje é a nova safra de grãos dos Estados Unidos, que é o foco dos olhos do mundo. O Departamento de Agricultura norte-americano, o USDA, confirmou ao mercado um forte avanço semanal nos trabalhos de plantio da nova safra de soja 2025-26 no país. Pois bem, de acordo com o relatório mais recente, o percentual de área trabalhada quadruplicou entre os dias 13 e 20 de abril, saltou de 2% para 8%. Esse resultado, para você ter uma ideia, é 3 pontos percentuais acima da média de 5 anos. Bom, pelo menos por enquanto, parece que os produtores americanos estão aí sob um céu de brigadeiro, né? Ok, isso é o que você vê de graça por aí. Pois eu vou te mostrar a diferença que existe para a informação profissional produzida aqui pela Rural Business. E eu tenho algumas perguntas. Você saberia dizer quais são os estados que registram o maior avanço no plantio e como eles estão em relação a anos anteriores? É crucial saber disso nesse momento inflamado que vive a geopolítica global, com a guerra tarifária entre China e Estados Unidos, que junto aqui com o Brasil são os dois maiores fornecedores de soja para matar a fome de 1 bilhão e 400 milhões de chineses, não é? E a pergunta que a nossa equipe de grãos lança é a seguinte: esse início de temporada, em condições tão boas, pode influenciar negativamente os preços da soja em Chicago? Ou o mercado vai continuar focado no embate comercial entre China e Estados Unidos? Um exemplo do que é a informação profissional que você encontra aqui na Rural Business está na análise da última quinta-feira, véspera do feriadão de Páscoa, e que mais uma vez coloca para você, nosso assinante, o exclusivo banco de dados que a Rural Business construiu ao longo de 35 anos, que tem atuado como agência de informações para o agronegócio. E eu vou aqui para a nossa plataforma RB Pro Mais para mostrar um pouquinho dessa análise para você. Aqui, quinta-feira, 13 horas e 9 minutos. Soja dá de ombros para embate comercial em Chicago. Como assim? Provoca Tânia Tosi nesta análise de mercado que eu abro aqui para você rapidamente, onde ela traz vários gráficos exclusivos para você poder avaliar esse mercado de lupa. E aí, o título desta análise, como eu acabei de te mostrar, soja dá de ombros para embate comercial em Chicago, ela pergunta como assim? Essa pergunta provocativa feita por Tânia Tosi traz até você essa informação profissional. Aqui ela mostra números muito interessantes, como, por exemplo, um estudo gráfico do banco de dados exclusivo aqui da Rural Business, que reúne dados de 26 anos de exportação de soja dos Estados Unidos. Você saberia dizer quanto os chineses já importaram de soja dos americanos? Será que é pouco ou é muito? E o principal, quais são os impactos que essa informação pode gerar no bolso de quem produz soja aqui no Brasil? Você que é produtor e está me assistindo agora. A resposta para essas e outras perguntas está nas análises diárias de mercado que a Rural Business disponibiliza aos seus assinantes em plataformas próprias de informação, como a que você vê aqui, a RB Pro e a RB Pro Mais, um banco de dados exclusivo, ninguém tem. Outra análise completamente distinta do que você vê de graça por aí, inclusive na mídia que se auto-intitula especializada, é para o mercado do milho. Aqui, análise da última quinta-feira. Milho, não confunda necessidade com verdade. Essa análise foi publicada para os nossos assinantes às 17 horas e 5 minutos. E um dos alertas dados por nossa analista Tânia Tosi é para quem está na ponta da produção. Afinal, como ela fala aqui na análise, e eu vou ler o comecinho para você, a chuva brindando o Centro-Oeste já tem muito consumidor colocando seus colaboradores a campo
para falar em produção cheia para a segunda safra de milho aqui no Brasil. Quem sabe até acima do esperado. E ela provoca. Quer saber se isso é verdade? Pois é. E aqui está o X da questão, meu amigo. E você vai entender por que, para a Rural Business, isso é muito mais necessidade e até desejo do que realidade. E para embasar esta afirmação, a análise traz estudos gráficos exclusivos completos que mostram a expectativa de safra dos 5 principais estados produtores de milho do país, comparando dados de anos anteriores frente ao projetado pela Conab para essa temporada 2024-25. E a análise responde a uma pergunta que toma conta, de todos os produtores. Será que os preços do milho correm o risco de ter reversão completa, saindo de tendência positiva para negativa no curto prazo? Para saber a resposta e ter acesso ao mais completo banco de dados dos mercados de grãos e pecuária, venha para a Rural Business, a única agência de informações do agronegócio do mundo que realmente pode dizer que é independente, porque aqui não tem qualquer tipo de patrocínio estatal ou empresa privada. E que inaugurou uma nova fase agora, ainda mais profissional, com as novíssimas plataformas RB Pro e RB Pro+, que você vê aqui abertas nesta tela, onde você encontra centenas de posições diárias para os mercados de pecuária de corte, de leite, suínos, frango e grãos, como soja, milho e trigo, por exemplo, além das famosas e exclusivas análises diárias de mercado feitas por Tânia Tosi e Júlio Brissac, analista-chefe da equipe de pecuária de corte e diretor da Rural Business. E se você opera no mercado futuro, investindo em empresas ligadas ao segmento agro, aqui você também encontra todas as informações para elaborar a melhor estratégia para trabalhar bem o seu capital, para garantir o seu dinheiro. Então não se deixe enganar por quem quer apenas lucrar às suas custas, meu amigo. O mercado muda a cada minuto e você precisa ter informação profissional e investigativa e isenta, atualizada em tempo real. Se é isso que você procura, então você está no lugar certo. Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br e opere com a manhã do agronegócio hoje. E antes de encerrar, eu quero te mostrar aqui alguns alertas de mercado, como eu te falei, são centenas de posições diárias colocadas com exclusividade para os nossos assinantes. E aqui eu vou mostrar alguns alertas disponíveis para você que se tornar assinante a partir de agora. Alerta de mercado às 12 horas e 58 minutos, sempre horário de Brasília. Ao contrário do que os chineses dizem, para o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o rebanho de suínos da China pode reduzir ainda mais em 2025. Todos os detalhes neste alerta. Olho no lance, frigoríficos exportadores de carne suína in natura do Brasil podem embarcar volume recorde. Para o USDA, Estados Unidos pode dominar a produção e o consumo de carne de frango em 2025. Afinal, quem comprou mais? Saiba quem foi o maior comprador de ovos e derivados do Brasil no primeiro trimestre. É recorde, primeira quinzena de abril, a ponta de agulha registrou média de 18,31 o quilo. Mais um alerta, e o USDA confirma antigo alerta da Rural Business. Estoques de bovinos do Brasil devem cair para 180 milhões de cabeças em 2025. Aliás, essa é uma informação que Júlio Brissac sempre traz à tona, mostrando a verdade dos fatos, os dados que o USDA coloca para a projeção de bovinos aqui no Brasil. Muito diferente do que você ouve falar, inclusive em notícias, falando que tem mais gado do que gente. A gente já mostrou isso aqui. Quais os estados onde os preços da vaca gorda podem começar a subir com mais intensidade? Aliás, esta é a análise de mercado feita por Júlio Brissac e a equipe de pecuária de corte para esta terça-feira, volta de feriadão, uma terça com cara de segunda, onde você vai ter todas as informações sobre este mercado de pecuária. E aqui, anote aí, primeira quinzena de abril, traseiro bovino registrou recorde no preço médio. Produtores americanos triplicam a área cultivada com milho na semana. Esse é apenas um cardápio, uma amostra, a ponta do iceberg do que essa plataforma pode oferecer para você. E olha que eu estou te dando apenas informações produzidas por nossas equipes de grãos e de pecuária. Você tem aqui análise de mercado futuro, você tem projeção para o dólar, você tem também as cotações por meio de gráficos
para o mercado de grãos, para o mercado de pecuária, para o mercado também, o atacado de carne bovina. Tudo isso você encontra acessando agora ruralbusiness.com.br, porque afinal, se você quer o amanhã do agronegócio hoje, é aqui que você encontra.